Olá, nós estamos aqui na nossa série Fundamentos da Família e hoje o nosso tema é honra. E eu quero começar falando sobre honra, contando uma história para você. Eu vou ler essa história para que você possa entender e perceber os detalhes que ela vai trazer para nós. Conta-se a história de uma avó viúva e velha que foi morar com o filho, a nora e sua netinha. Cada dia a visão e a audição da velhinha pioravam. Às vezes, as suas mãos tremiam tanto que a sopa caía da colher e os legumes caíam do garfo. O filho e sua nora ficavam tão irritados com a bagunça na mesa de jantar. E um dia, depois que a velhinha derrubou um copo de leite, o marido falou para sua esposa: "Chega!" Então, montaram uma mesinha para ela num canto, perto da lavanderia, e mandaram a vovó tomar suas refeições ali. A vovó ficava sozinha, olhando com lágrimas nos olhos para os outros à mesa de jantar. Às vezes, eles conversavam com ela enquanto comiam, mas geralmente era somente para dar uma bronca depois dela deixar cair algo no chão. Uma noite, logo antes do jantar, a menina estava ocupada brincando ao redor do chão, ao redor da mesa, no chão, e o pai lhe perguntou: "Filha, o que você está fazendo?" E ela disse: "Eu estou montando uma casinha de blocos, estou construindo a minha casinha com os meus blocos." E aí o pai perguntou: "Mas o que são esses blocos ali fora?" E a menina, sorridente, olhou para o pai e disse: "Ali é a mesinha que eu estou construindo para você e para a mamãe comerem sozinhos quando eu ficar adulta." Os pais, olhando para a filha durante um tempo, e de repente eles olharam um para o outro e começaram a chorar. Naquela mesma noite, trouxeram de volta a vovó ao lugar dela à mesa. Desde então ela fazia todas as refeições junto com a família. E seu filho e sua nora já não se preocupavam tanto quando ela derrubava algo no chão. Essa é uma história que revela para nós algo muito importante sobre honra. Revela para nós algo que devemos refletir sobre como nós estamos ensinando, vivenciando e praticando a honra dentro dos nossos lares. A desobediência e a falta de honra é uma das características do final dos tempos. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. O texto diz assim: "Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles também." Olha lá, um dos pecados que é listado nessa lista aí de pecados é desobediência aos pais e sem amor à família. Paulo, quando escreve aos Romanos, lista esses pecados e diz que a quem os comete é merecedor de morte, lá em Romanos 3, verso 32. Nós temos que olhar para essa história, olhar para a nossa história e perceber como estamos desenvolvendo honra, como estamos praticando e ensinando honra dentro das nossas famílias. Às vezes nós olhamos para a história e temos uma tendência de procurar erros e procurar culpados pelos nossos erros. E muitas vezes nós depositamos e encontramos, julgamos os nossos pais como culpados por aquilo que fazemos, ou por aquilo que erramos, por aquilo que não conseguimos conquistar. Isso atrapalha o nosso ambiente, isso prejudica que a honra seja desenvolvida. Porque ao olhar para trás, nós encontramos as falhas dos nossos pais, nós julgamos a atitude deles e isso atrapalha, isso bloqueia o desenvolvimento da honra. A palavra de Deus traz várias vezes, cita várias vezes o princípio de honra aos pais. Por isso, ele precisa ser um fundamento importantíssimo dentro da família. E por isso nós estamos trazendo esse fundamento aqui, a honra.
Em Levítico 19, versos 2 e 3, a palavra diz o seguinte: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, é Deus dizendo: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A palavra de Deus ensina a honra. Respeite cada um de vocês, o seu pai e a sua mãe. Deus está trazendo esse mandamento, trazendo essa ordem, porque Ele deseja que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida longa, uma vida de santidade. E Ele começa o texto dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Nós precisamos desenvolver honra, precisamos ensinar honra, precisamos vivenciar honra. Não é à toa que lá em Efésios capítulo 6, nós vemos o apóstolo Paulo também dizendo aos Efésios que o mandamento de honrar aos pais é um mandamento com promessa, é o primeiro mandamento com promessa. Mas nós precisamos entender quais são essas dimensões da honra. Existe merecimento para a honra? Nós devemos atribuir honra somente a quem merece honra? Quando nós estamos falando do ambiente familiar, quando nós estamos tratando dos nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, nós devemos honrar pai e mãe, independente deles serem dignos ou não. A palavra de Deus não diga honre se ele merecer, honre se ele fizer isso ou se ele fizer aquilo. O desafio para os filhos, para nós filhos, é honrar os nossos pais, mesmo quando nossa história, traz algum tipo de sentimento, traz algum tipo de receio, traz algum tipo de dor que eles, porventura, tenham nos causado. Às vezes, sem querer, às vezes por dizer algo, às vezes por agir de algo de maneira que nos afetou ou que a gente entende que bloqueou algum desenvolvimento nosso. Nós não podemos confundir honra com merecimento. Nós devemos honrar, porque a honra, a base da honra é o amor, e precisamos desenvolver o amor dentro dos nossos relacionamentos. Nós também não podemos confundir a honra com uma obediência cega. Honrar pai e mãe e honrar aqueles que nos geraram, aqueles que investiram nas nossas vidas, não quer dizer que eu tenho que obedecer de maneira cega. Quando nós ficamos adultos, quando nós formamos as nossas próprias famílias, quando nós obedecemos ao mandamento de Deus de constituirmos família, nós precisamos deixar pai e mãe. Mas esse deixar pai e mãe precisa gerar em nós um sentimento de honrar. Eu não tenho que obedecer quando a honra não quer dizer uma obediência cega quando meu pai manda fazer algo que é ilícito, por exemplo. Isso não é honrar. A honra tem a ver com o reconhecimento de algo que foi feito, um reconhecimento de um investimento, um reconhecimento mínimo, porque pelo menos eles nos deram a vida, nos trouxeram ao mundo, nos deram essa oportunidade de sermos quem nós somos. É verdade que ao longo da vida a gente precisa trabalhar isso, ao longo da vida nós precisamos nos desenvolver e desenvolver ferramentas que vão fazer com que nossa vida seja mais próspera, seja melhor. Mas nós nunca podemos esquecer de ter um olhar de honra, de gratidão, de reconhecimento ao que os nossos pais fizeram. A honra tem a sua origem no amor incondicional. Aí é aquele amor que não coloca condições, é aquele amor que ama independente do merecimento, não estabelece parâmetros. Honrar pai e mãe tem relação com a nossa percepção de Deus. E sabe, a maneira como eu vou honrar ao meu pai e à minha mãe é a maneira como eu vou honrar a Deus. Honrarei a Deus na mesma medida que eu exerço honra aos meus pais. Mas a honra, quando desenvolvida de maneira correta, quando ensinada, quando praticada, ela deixa um legado. A honra, ela precisa ser desenvolvida a partir do que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Aquela história que nós contamos lá no início, da velhinha, que foi morar com os filhos, nos ajuda a perceber esse legado de honra. Quando o filho tira aquela velhinha do convívio com a família, de fazer as refeições com a família e coloca ela lá numa mesinha de canto próximo da lavanderia, ele está ensinando um princípio errado para sua filha.
E o exemplo, ele fala muito mais alto do que simplesmente palavras. Essa história nos ajuda a refletir, nos ajuda a perceber como nós estamos ensinando, vivenciando a honra dentro dos nossos lares. A pergunta é: que comentários você tem feito à mesa quando você está com seus filhos em relação aos seus pais? Que comentários você tem feito à mesa quando vocês estão em família? Você, pai, em relação à mãe, você, mãe, em relação ao pai, ou mesmo em relação aos seus filhos, não valorizando, não trazendo a verdade, ou você enganando, ou você rindo, ou você tirando sarro às vezes de algo que fez? Será que você, num gesto simples como esse, você está valorizando a honra? Que tipo de legado você está deixando para os seus filhos? Que tipo de ensinamento você está deixando? Quando você convida seus pais para estar à sua casa, ou quando você faz uma ligação para os seus pais, como você tem olhado para a honra? A honra é um fundamento e um princípio, um mandamento muito importante. E como a palavra de Deus diz, é o primeiro mandamento com promessa. E nós vamos trabalhar um pouquinho ele daqui a pouco. Mas existem formas de honra. E quais são essas formas que nós podemos honrar aos nossos pais? Ou que a honra pode ser desenvolvida dentro da família? A primeira forma de honra é a obediência. A obediência normalmente se inicia lá na infância. A honra na infância ela é exercida a partir da obediência. E, infelizmente, a obediência e a honra, normalmente ela é ensinada muito para os pequenos. Entre os adultos, ela é pouco ensinada, pouco desenvolvida. Há adultos que aprendem a obedecer seus pais, transformam essa obediência em honra quando eles constituem a sua família e quando eles se tornam independentes. Uma outra forma de honra é o respeito. O texto do versículo de Levítico 19 que nós lemos fala sobre isso. Respeite cada um, honre cada um, seu pai e sua mãe. O respeito é algo que precisa ser desenvolvido. De novo, aqui nós não podemos vincular a um merecimento, mas eu preciso sim respeitar meu pai, respeitar a minha mãe, como adultos e como indivíduos que nós somos, e como adultos e indivíduos que eles são. Quando crescemos, nós temos ideais diferentes, às vezes constituímos conceitos diferentes, mas tudo isso precisa ser vivido através do respeito, e o respeito é sim uma das grandes maneiras de honrar pai e mãe. Uma outra forma de honra é ter uma vida digna. Nada alegra mais o coração de um pai e de uma mãe, nada deixa mais feliz o coração de um pai e de uma mãe do que verem seus filhos adultos desenvolvendo uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida respeitosa, uma vida onde as pessoas olham para a maneira de viver, olham para a família e falam: puxa, ali está uma família que é exemplo. Isso honra pai e mãe. Então, nós precisamos sim viver uma vida digna. João, o verso 4 da terceira epístola de João, terceira carta de João, diz assim: não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Esse texto está falando de um contexto de pais espirituais, mas ele é muito bem aplicado para nós, para a nossa família. Como é gostoso nós vermos nossos filhos crescendo e desenvolvendo-se de maneira digna, de maneira honrosa. Uma outra forma de honrar e de exercer honra é através de conselhos. Um coração maduro e ensinável de filhos adultos, de jovens, de casais, fará com que eles busquem sim conselhos daqueles que os conhecem de maneira mais íntima. E é claro que são os nossos pais. Quando nós buscamos conselhos dos nossos pais, nós estamos demonstrando honra. Isso não quer dizer que você tem que ouvir o conselho e fazer exatamente o que o seu pai diz. Você tem que avaliar, você pode avaliar. Você tem maturidade para isso. Mas o simples fato de eu buscar conselho, de eu ouvir uma direção, de eu ouvir uma sugestão, isso também é um grande princípio de honra sendo desenvolvido. Uma outra forma de honra tem a ver com a gratidão. A gratidão é a expressão de honra que pode ser demonstrada por todos os filhos, até mesmo aqueles que não vivem dentro de uma família estruturada. Gratidão é a expressão de um coração temente a Deus. Veja, mesmo que você não more
junto com o pai e mãe na mesma casa. Nós já temos falado sobre isso aqui, de famílias que hoje em dia é comum que acontecem, não ser aquelas famílias padrão, onde todos moram na mesma casa, mas a gratidão precisa ser expressa de qualquer maneira ao papai, à mamãe, aqueles que nos trouxeram a vida, aqueles que doaram de si e que fizeram o seu melhor. Com certeza você vai olhar para a sua história e você vai identificar que seus pais fizeram o melhor por você. Nós estamos aqui tirando de lado qualquer tipo de história onde a violência familiar aconteceu de maneira absurda, onde havia distúrbios emocionais e psicológicos ali no desenvolvimento da família. Dentro de uma família que se desenvolve de maneira natural, isso é muito fácil de perceber. Os pais sempre valorizam os filhos e sempre priorizam os filhos, mesmo quando eles cometem erros. Eles gostariam de fazer aquilo porque eles tentaram acertar. E nós precisamos ter gratidão, desenvolver gratidão aos nossos pais como forma de honrá-los. Uma outra forma de honra é a retribuição. E aqui a retribuição vai muito além do que simplesmente dar presentes ou dar dinheiro para os pais. A retribuição é fruto de um coração que também é grato e honra os pais, porque eles reconheceram que os pais fizeram o possível por eles. E aí, como retribuição, eu me esforço para que meus pais tenham sim uma vida digna, tenham sim uma vida que tenham os recursos mínimos para terem dignidade para viver. Uma outra forma de honra aos pais é a proteção. Proteção aos pais. Essa proteção pode ser física, quando meu pai já é idoso, está ali, eu apoio ele, eu auxilio ele no seu deslocamento. Essa proteção pode ser uma proteção à dignidade do pai, não permitir que outras pessoas, ou até mesmo familiares, venham manchar a imagem, venham manchar a história do meu pai. Nós não somos perfeitos. Nossos pais também não foram perfeitos. Mas nós precisamos sim proteger a dignidade e a honra dos nossos pais. E proteção também pode ter a relação com a garantia de bem-estar, onde eu promovo o que for possível, tudo que está ao meu alcance, para que meus pais, já idosos, possam ter sim uma vida boa, a melhor qualidade de vida possível, garantindo assim o bem-estar deles. São maneiras que nós precisamos desenvolver honra. E quando nós vivemos assim, quando nós desenvolvemos honra, quando nós obedecemos ao mandamento de honrar pai e mãe, aí sim nós vamos lá para o texto de Efésios, capítulo 6, verso 1 a 3, porque o resultado da honra é uma vida longa. Olha lá o que o texto traz para nós. O texto diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E sabe, longa vida não é simplesmente você viver por muito tempo. Longa vida aqui pode ter uma relação muito direta com você ter uma vida equilibrada, uma vida mais estruturada. Então, honrar pai e mãe vai trazer esse princípio, vai gerar em você essa necessidade, vai gerar em você esse princípio de viver uma vida digna, de viver uma vida equilibrada. É também, vida longa pode ser entendida como uma vida muito disciplinada, onde eu aprendo a lidar com as situações da vida, onde eu aprendo a planejar os meus planos, os meus objetivos, os desafios que eu tenho. Vida longa pode ser sim uma vida próspera, e quando a gente fala de vida próspera, também não está ligada simplesmente à prosperidade financeira, mas está ligada a sempre existir uma conquista. Eu sempre estou dando um passo além, eu sempre estou crescendo no meu desenvolvimento. Vida longa é uma vida que influencia as gerações futuras. É uma vida que deixa um legado de cuidado, um legado de honra, um legado de gratidão. Vida longa vai impactar a nossa família e vai fazer com que as nossas famílias sejam famílias mais ajustadas, mais estruturadas, famílias onde a valorização do outro vai acontecer. Quando nós desenvolvemos o princípio da honra e vivenciamos o princípio da honra, é isso que nós colhemos como resultado. A bênção de Deus estará sobre nós. Vida longa, vida próspera, vida digna, vida disciplinada
e vida onde as gerações futuras, nossos filhos, vão aprender e vão assimilar um legado precioso de honra que também vai fazer com que a vida deles também seja próspera. Eu não sei como você está vivendo dentro da sua família. Eu não sei o que você tem experimentado dentro da sua própria família. Talvez no seu relacionamento conjugal. Talvez o que aconteça é que vocês não estão dando o devido valor a esse princípio, a esse fundamento da família que é a honra. E o meu desafio para você agora é que você possa olhar para dentro de si, que você possa refletir e olhar primeiro para você. Como eu, como pai, como eu, como mãe, estou desenvolvendo honra com os meus pais. Como eu estou ensinando honra para os meus filhos. Como a nossa família tem desenvolvido. Nós temos praticado aqueles princípios de honra, nós temos praticado a gratidão, a obediência, a dignidade de vida, temos buscado conselhos, temos sido gratos por tudo que Deus tem nos dado e pelo que a nossa família representa para nós. Quando nós buscamos a Deus juntos, quando nós desenvolvemos um relacionamento baseado nos princípios da palavra de Deus, a honra, ela vem como algo extremamente importante e a honra vem como um mandamento de Deus para nós. Então, o meu desafio para você é: honre seus pais, ensine seus filhos a honrar vocês também como pais, a partir do seu exemplo de honra aos avós deles. Esse é um tempo muito precioso de estudo. E eu quero, antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, orar por você. Orar para que Deus possa mexer com você, para que o Espírito Santo possa ter liberdade de trabalhar no seu coração. Para que se algo surgiu no seu coração de que a honra não está sendo vivenciada, você possa se colocar agora diante de Deus. Então, baixe tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar juntos agora. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra ensina princípios fundamentais para as nossas vidas e para a nossa vida em família. E obrigado porque a tua palavra traz esse princípio da honra como algo muito importante. Devemos sim honrar pai e mãe, porque é honrando pai e mãe que também aprendemos a honrar o Senhor. Deus, e que todos nós aqui, que estamos sendo ministrados pela tua palavra, possamos refletir agora sobre como temos vivenciado esse princípio fundamental da honra. Como a honra tem sido parte do nosso dia a dia, da nossa prática. Que Deus, nós possamos sim ter um olhar de gratidão àqueles que nos geraram, aos nossos pais. Que mesmo com as imperfeições deles, nós podemos reconhecer tudo aquilo que eles fizeram, que nos proporcionou estar onde estamos. E que possamos, através disso, desenvolver gratidão, sim, reconhecimento, sim, e honrá-los como eles merecem ser honrados, como a tua palavra ordena que nós honremos. E Deus, e que nossas famílias possam ser constituídas a partir desse legado de honra, onde através do nosso exemplo, nossos filhos também vão aprender a valorizar o princípio da honra, honrando e obedecendo ao Senhor em primeiro lugar e também honrando e obedecendo aos pais. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Fique conosco, nós teremos agora um tempo muito gostoso, um bate-papo muito especial sobre esse tema da honra. Deus te abençoe. Olá, nós estamos aqui na nossa série Fundamentos da Família e o nosso tema hoje é honra. E hoje nós estamos com a honra de ter um casal muito especial, o Jonatas e a Cláudia Weigert. É um casal que tem abençoado demais a nossa igreja. Eles são líderes do Barbaracá, que é uma das classes da nossa escola de pais. São pais e filhos, ou melhor, pais com filhos no ano que completam 15 anos. É uma data muito especial, uma faixa etária muito especial, né, Cláudia e Jonatas? E eles têm nos abençoado demais. Além dessa experiência toda com o Barbaracá, com as famílias, com os adolescentes, Cláudia também é psicóloga e tem uma experiência grande também aí, de consultório, de uma experiência em terapia clínica aí, com pessoas, com adolescentes, com famílias, né, Cláudia? Então, sejam muito bem-vindos. Para nós realmente é uma honra ter vocês aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, a gente se sente honrado, a gente vê a importância da gente trabalhar fundamentos na família, né? E a gente é família que quer que dê certo, que quer que as coisas aconteçam e muitas vezes a gente fica perdido, então
é fundamental, né? Ah, legal. E para vocês, quando a gente falou aí que a gente ia conversar sobre honra, né? Como foi para vocês receber esse tema? E eu já quero começar com essa pergunta. Qual que é a importância, então, da honra dentro do contexto familiar? Fico pensando, né, que como pai, como mãe, a gente fica pensando, gente, é o primeiro mandamento com promessa. Se minha filha, se meu filho conseguir me honrar, vai viver muito. Então, eu preciso que ele me honre. Daí a gente pensa, mas é ele que tem que me honrar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai dar certo isso? O que eu, como mãe, como pai, posso fazer? E a gente pensa que nada, e eu penso que muito. Né? Porque a gente ensina tudo na vida, a gente ensina fazendo. A gente ensina um filho a ser humilde, a pedir perdão quando a gente pede perdão para esse filho. A gente ensina obediência quando o filho vê obediência na gente. E a honra não é diferente disso, né? Certo. A honra a gente aprende em casa, quando a gente honra nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais. Isso tudo é uma escola. E a outra forma que eu vejo é quando a gente é facilitador da honra. Olha que legal. O que é ser facilitador da honra, Cláudia? Então eu penso, né? Se minha filha tem que me honrar para viver mais, eu preciso facilitar isso para ela. Eu não posso ser uma mãe irritadiça, ser uma mãe que não respeita, ser uma mãe que irrita essa filha e esperar que ela me honre. Eu estou sendo uma dificultadora da honra. Certo. Se eu não honro a minha própria mãe, como é que eu espero que a minha filha aprenda a honrar? E daí a gente vai do mais fácil para o mais difícil. Quando a gente pensa assim, não, mas honrar os meus pais, bom, não é tão difícil, depende só de mim. Então, tá, eu consigo isso, tá só na minha mão. Mas e quando eu sou, sei lá, divorciada e eu preciso facilitar a honra do meu filho com um pai que não é mais meu marido? Olha, aí é um tema bem interessante. E daí eu mino essa relação falando mal desse pai que é, na verdade, o ex-marido. Eu estou falando do ex-marido e não do pai, e às vezes até do pai, e dificulto esse filho a honra ao pai. Ou eu sou casada a segunda vez e eu não gosto da ex do meu marido. E daí eu falo mal e eu mino esse relacionamento e eu não permito que a minha enteada tenha uma boa relação com a mãe ou com o pai, porque eu mino isso de alguma forma. Então, na verdade, se eu estou entendendo, né, até aqui eu acho que você vai explanar um pouquinho mais, mas então ser um facilitador da honra é promover a honra independente da configuração da família em que eu estou. Se eu estou numa família que a gente tem chamado aqui de padrão, né, estruturada ou não. Porque isso acontece muito hoje na sociedade. Dentro da igreja também tem acontecido, né? Pai e mãe não moram mais juntos, né? Ou, como você falou, de um segundo casamento. E quando eu não facilito isso, eu não estou contribuindo para que depois meu filho possa exercer honra quando eu estiver mais velho ou quando ele for um adulto. Essa é a direção? Sim. E eu não... aquilo que eu mais temo, que é uma morte precoce de um filho, porque ele não honrou pai e mãe, eu, na verdade, estou proporcionando esse terreno para que isso aconteça. Mesmo que eu não saiba, que eu não veja, que eu não queira. Então, eu não honro a minha sogra, tudo bem, a minha filha não está percebendo isso, mas um dia ela vai casar e ela vai ter sogra. E daí ela pode não honrar a sogra dela também, e os filhos dela estão vendo. Então, vai passando de geração, por mais que a gente não perceba. Essa é a questão do legado, né? Aquilo que eu aprendo, eu replico. Sim. E aí, isso pode gerar também, eu acho que talvez um certo conflito, se nós trouxermos, por exemplo, para casais e para famílias que são crentes, estão na igreja, porque aí se na igreja eu ouço sobre honra, e a gente ouve muitas mensagens sobre honra, a gente lê os textos bíblicos sobre honra, e se eu ouço essa teoria sobre a honra, esse mandamento sobre a honra, como você mesmo bem disse que a palavra de Deus traz como primeiro mandamento com promessa, mas se eu vivo isso lá, se eu ouço sobre isso, mas vou para o meu ambiente, onde eu sou realmente influenciado como pessoa no meu desenvolvimento, e não vejo isso na prática, há um conflito de teoria e prática. E isso pode minar, que prejuízo isso pode trazer, por exemplo, para o desenvolvimento dentro da própria família. Sim, se eu não vejo honra, e se eu nem sei como praticar, gera um ambiente hostil
para o desenvolvimento da personalidade que Deus planejou para você, para o seu filho. Porque se eu desonro, por exemplo, vamos pensar num casal que vive numa família tradicional, como você colocou. Pai, mãe, filho, e daí a mãe sempre chega e diz: você deixou suas coisas jogadas de novo, você é muito atrapalhado. Para o marido na frente dos filhos, tudo bem. Aí o filho deixa alguma coisa jogada, você é igual ao seu pai. Isso não é honra, isso não é elogio, e isso denigre a pessoa de alguma forma que traz um desconforto e uma desonra. Aquela pessoa se sente menos do que ela é, porque eu vi menos nela. Mas não foi para aquilo que ela foi planejada. Não foi aquilo que Deus planejou para ela. Não é para ela ser desorganizada ou relaxada. Isso não é a identidade que Deus vê. Então, eu não promovo um ambiente onde isso aparece. Tudo bem, eu falo ruim com ele, de uma forma ruim. O filho é parecido. Eu desonro esse filho também, e esse filho não tem condições de honrar o pai. Então, é um ciclo vicioso, vamos assim dizer. E que a gente não percebe, né? E às vezes a gente fala com a intenção até de querer que o filho mude, de querer que o marido mude aquela atitude, Sim. Mas acaba abordando de uma perspectiva errada, de uma maneira errada. Hoje a gente estava conversando e o Jonathan estava lendo algumas coisas sobre isso, e eu achei interessante que apareceu o versículo que fala de Jesus ser o cabeça, nós sermos os corpos, o corpo e as partes do corpo, e as que são dignas e são menos honrosas são as que devem ser mais honradas. E é interessante isso, porque aquilo que parece que não é digno de honra precisa ainda de mais reconhecimento para que venha a ser aquilo que foi programado para ser, que foi planejado por Deus para ser. Porque tem um propósito. Porque tem um propósito. Isso, que legal. E precisa ser lembrado, né? E quando a gente fala em honra, quando você comentou e convidou, me veio na cabeça também isso, né? Pensei, honra você vai direto para os 10 mandamentos. Né? E você já traz, né? Filhos honrando o pai, honrando a mãe, para que vivam mais, etc. Quando você começa a olhar o Novo Testamento, tem muito sobre honra. Muito. Aí a gente foi ler um pouquinho. Então você vê, né, que a tradução do grego é você reverenciar, valorizar, estimar. Né? E ali você vê, por exemplo, 1 Pedro 2,17 fala que a gente deve tratar a todos com honra. Se a gente está em família, a gente precisa mirar nos nossos filhos, né, mirar no futuro deles. A Cláudia fala muito isso no Guaramaracá. A gente tem que olhar os nossos filhos hoje, mas mirando no futuro. Né? Como é que ele vai ser depois um adulto? E através desses exemplos e dessas atitudes é que a gente começa a mudar. Porque quando eu vou pelo meu sentimento, pelo meu impulso, às vezes eu dou mau exemplo. Então eu deixo de honrar, voltando a uma família divorciada, né? Eu deixo de honrar o ex-marido, que na verdade é pai do meu filho que está ali na mesa, né? Pelo meu, às vezes pelo meu impulso na hora emocional. A minha frustração. A minha frustração, eu não estou olhando para aquele filho e dizendo, poxa, mas como que ele vai poder honrar o pai e vai crescer, né, como uma pessoa que realmente, tirando um pouco talvez a questão de ser um cristão genuíno, mas como uma pessoa melhor mesmo, que vai aprender a lidar com pessoas e se dar bem em tudo na vida dele. Quando você honra as pessoas e respeita elas e valoriza e elogia, você navega bem no teu círculo, né, escolar, profissional, etc. Então, acho que o grande lance da honra é esse, falando de pais para filhos, educação. É sempre eu não ficar olhando para mim, para o meu impulso, mas olhar, sim, né, para os meus filhos. Dizer, poxa, como é que eu quero que eles sejam? E aí, às vezes, eu paro, né, e valorizo eles e começo a trabalhar diferente. Isso tudo que você trouxe agora, Jonatas, foi legal porque a gente fez, a gente tá nessa série, nós estamos fazendo uma dinâmica com as pessoas num grupo que nós temos no WhatsApp que assistem, participam das EBDs, né? E aí eu lancei algumas perguntas para eles. E uma das perguntas que eu fiz foi assim, no contexto da família, a honra deve ser vivenciada com base no merecimento? Por exemplo, eu só vou honrar aquele que merece honra, né? Você citou, por exemplo, no caso de uma frustração, de um divórcio, de algo que aconteceu, como trabalhar isso? E interessante que o resultado dessa pesquisa com eles foi que 82,8%, quase 83% disseram que não, eu devo honrar independente de merecimento. Mas nós tivemos 17%
né, que disseram, não, eu entendo que tem que ter merecimento para que a honra aconteça. Então, do ponto de vista cristão, e esse é o nosso papel, a gente está trabalhando fundamentos a partir do que a Bíblia ensina. Como a gente pode, então, desenvolver honra quando, aos olhos humanos, a honra não é merecida? Eu penso isso, porque tudo isso que a gente fala é bonito na palavra, é muito difícil de ser praticado, não é fácil de ser praticado. Mas, quando a gente honra uma pessoa, a gente não pode pensar em honra terrena, porque a nossa justiça também não é válida. Quando a gente pensa em justiça humana, ela está muito mais para vingança do que para a justiça que Jesus propõe, que a Bíblia nos mostra. E a honra não é diferente. Então, quando a gente honra alguém, a gente não honra o ex-marido que nos traiu, que não paga pensão, que não é essa pessoa. A gente honra, primeiramente, a Deus, e depois aquela pessoa que Deus colocou naquele marido, que não veio a ser ainda, mas que pode vir a ser. Porque Deus não planejou errado, Ele não erra. Ele tem um plano para aquela pessoa e é bom. É plano de trazer esperança e futuro. Um futuro bom. Então, a gente tem que honrar pensando nisso. E não... Porque senão, o dia que eu não estou bem e meu filho tirou uma nota baixa, eu não vou conseguir honrar esse filho. Eu vou ficar com muita raiva e eu vou diminuir ele ainda mais e ele já não está bem. E ele precisa lembrar de quem ele deve ser. E não do que eu estou pensando dele naquele momento. É claro que a gente não vai fechar os olhos para tudo, que a gente não vai... Não é sobre isso. Mas eu tenho um exemplo sobre honra, que eu acho que... Eu tenho vários exemplos onde eu falhei. Mas eu não vou contar esse. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo saber. Eu vou contar um bom de quando eu não falhei. A dona Maria Zeni, ela era uma senhora aqui da nossa igreja, uma amada do meu coração e da minha família, e que me dizia que eu era para ela como uma filha. Então, a morte dela foi um grande golpe para a gente e para todos lá em casa. Já doente, antes de morrer, ela fez o seu Cid sair de casa e comprar um presente de Natal para mim. E ela faleceu no dia 9 de dezembro ou 10 de dezembro, não lembro direito. E o presente já estava comprado. E o presente me foi entregue quando ela já estava morta. Poxa. E é uma louça linda. É um jogo de jantar, né, de chá, muito bonito. Que eu não usaria nunca. Assim, porque eu tenho medo de quebrar, porque eu a amava muito. Mas eu uso. E eu uso com a minha família. Eles sabem que quando eu ponho a mesa e arrumo e a louça é aquela, eu estou honrando eles. Legal. Porque é a melhor louça que eu tenho, porque é a louça que mais cara para mim. E isso se ensina. Porque a Natália casou, ela já tinha falecido. E no casamento da Natália teve um doce, que era um doce de fio de ovos. Ninguém lá em casa gosta, mas era o doce preferido dela, da dona Maria Zeni. Então, essa foi a forma de honrá-la no casamento da Natália, onde ela não esteve, não pôde estar. Teve doce de fio de ovos. Trazer algo que ela gostava, que trazia era a memória. Dela. E isso vai passando. Então, cada pessoa que entra na família, né, o marido da Natália que não conheceu ela, sabia que, de alguma forma, né, a memória dela estava ali, porque tinha o docinho, que era o docinho dela. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, você tem uma toalha de linho muito bonita? Para quem é que você estende a sua toalha? Você estende a sua toalha para quem? Para o pastor da igreja? Para o chefe do seu marido? Ou você estende a sua toalha em casa para os seus filhos, para a sua família? Porque quando você estende a sua melhor toalha e faz o prato preferido de alguém, essa pessoa se sente no centro do seu amor. Você está honrando, é um princípio de honra que está sendo desenvolvido. Sim. Onde eu digo assim, você é importante para mim. Sim. Quando eu honro, então, que legal isso. Quando eu desenvolvo honra, e aqui a gente agora saiu do conceito só de pai e mãe, mas no contexto familiar como um todo, dos relacionamentos como um todo, quando eu valorizo aquela pessoa, ou valorizo aquele grupo de pessoas, a minha família, quando eu faço algo que não é o padrão normal, é uma maneira de ensinar essa honra, de valorizar a honra. Eu digo assim, eu estou dando o meu melhor para você.
O O melhor que nós eu temos tenho. de melhor tá aí. E isso é uma coisa que realmente a gente faz, né? A gente compra aquelas coisas bonitas em casa e só quando vier uma visita muito especial a gente usa. Nunca usa. E nunca usa. Então nunca usa. Mas assim, quem mais especial do que a nossa própria família? Do que os nossos pais, do que os nossos filhos, aquelas famílias, aquelas pessoas que convivem conosco. É muito especial. Às vezes o filho ou a filha faz uma conquista, por que não? Né? Nesse momento honrar aquela conquista, aquele momento especial, colocar essa toalha, colocar essa louça, ele vai se sentir honrado. E assim por diante, você vai criando hábito nisso. E eu acho que a Cláudia trouxe algo muito legal também, que no caso, na história na situação da morte da irmã Maria Zeni, e você trazer isso, assim, a gente também pode honrar aqueles que já se foram. Essa é uma maneira de honrar a memória deles e até de ensinar aos nossos filhos isso. Porque tem muitas famílias que às vezes não conheceram os avós. Sim. Não puderam conviver com os avós, por exemplo, porque quando eles nasceram, eram muito crianças, os avós faleceram. E quando nós, como família, trazemos isso, puxa, isso aqui era o doce que a vovó gostava, ou essa aqui era a louça que a vovó gostava, ou essa aqui era a refeição que o vovô gostava, né? Então, eu acho que isso também é uma maneira de honrar. E mesmo quando eu não tenho meu pai presente para ensinar para os meus filhos, eu, através dessas memórias, eu ensino honra para os meus filhos, deixo esse legado de honra. É verdade. Na aula do Barbaracá, a Cláudia tem uma figura demonstrativa que é uma árvore com as raízes. Né? E é muito legal, porque as raízes são, né, esses avós. Então, quando você está honrando e está mostrando, a criança, o filho, a família sente que vem de uma raiz, né, legal, de uma raiz boa, de uma raiz saudável. E o inverso é verdadeiro. Quando você está falando mal, quando você está, né, às vezes, né, criticando, contando histórias, né, às vezes que depreciam, e tal, você também está fazendo o contrário. Né? Meus avós, meus pais não prestavam. Você é como se estivesse cortando essa raiz, estivesse matando essa raiz. E a seiva não chega, a alimentação não chega lá, né? Daí o fruto que vai sair não vai ser um fruto com a qualidade que poderia, ou se é que vai ter fruto, né? Que legal. A gente falou um pouco sobre formas de honra também. E essa também foi uma outra pergunta que eu coloquei lá na pesquisa. E aí, né, qual das formas de honra, né, ou dessas formas, listei algumas, é a mais praticada em sua família? E as que mais se sobressaíram foi o respeito, a obediência e a gratidão. Mas o respeito disparou. O respeito foi 69% e obediência e gratidão com 10%. Por que, Cláudia, então, essa percepção, né, que uma das formas de honrar, ou uma das melhores formas de honrar, é o respeito? Você consegue trazer algo para nós? É interessante isso, né? Porque tudo vai depender da forma como a gente enxerga as coisas, né? O respeito em algumas casas é diferente do respeito em outras casas, né? Sei lá, para algumas pessoas vai ser desrespeitoso certa atitude, para outras é liberdade. Então, aí a gente entra também numa coisa que é a maneira como eu enxergo. Eu acho que eu estou respeitando o meu marido quando eu faço o prato preferido dele, mas na verdade eu estou desrespeitando ele quando, sei lá, eu não vou a hora que ele me chama, ou quando eu rio de alguma coisa que ele fez. Quando não valoriza na frente dos filhos, por exemplo. Quando não valorizo, quando não sou grata por alguma coisa e ele se sente desmerecido, enfim. Aí eu acho que respeito sim é uma forma de honrar, mas a gente precisa prestar atenção se a gente está sendo respeitado mesmo e principalmente se a gente está respeitando. Porque às vezes a gente critica um filho em algo que a gente vê que é muito prejudicial para ele, mas que precisa realmente ser arrumado, consertado, mas que machuca demais esse filho. Então a gente precisa arranjar uma outra forma de abordagem para que esse filho tenha um resultado. O que a gente tem que pensar? No relacionamento familiar, sempre nós somos ferramenta e instrumento de suporte para que a outra pessoa da família, o filho, a esposa, o cônjuge, se tornem mais parecidos com Cristo. Se a minha crítica torna essa pessoa mais insegura, ela está menos parecida com Cristo. Se a minha crítica dificulta o amor dessa pessoa próxima, ela está menos parecida com Cristo. Se ela se encolhe, ela está menos parecida, né? Agora, se ela vem a ser, então eu tenho que ter uma dosagem, né, disso,
que o Espírito Santo dá. E é interessante isso que você trouxe, porque a maneira de fazer, então a maneira como eu desenvolvo essas formas de honra, faz toda a diferença. Sim. Isso tem muito a ver com a maneira como a gente se comunica, então. Como a gente constrói esse diálogo dentro da família, onde a gente entende os pontos que precisam ser valorizados, aqueles que precisam ser ajustados, porque até quando a gente disciplina, então, a gente pode estar ensinando honra, mas quando eu faço da maneira correta. Quando o meu cônjuge, quando a minha esposa faz algo que não foi legal, a maneira como eu lido com ela, né, vai fazer com que a honra seja valorizada, que o respeito aconteça, mesmo que eu tenha que falar de algo que ela fez que a gente não gostou, ou que eu não gostei. Isso também se reflete com os filhos. Então, uma das coisas que nós temos percebido aqui ao longo desse desenvolvimento desses temas, dos fundamentos da família, é que a comunicação, o diálogo, ela permeia praticamente todos eles. A maneira como a gente se relaciona, então, e a comunicação ela é muito ativa nisso, né? O diálogo é muito ativo nisso. E também a maturidade. Porque quando uma família aprende a honrar, aprende a desenvolver essas formas de honra, aprende também a entender que a gente não é perfeito, que dificuldades acontecem e que os conflitos vão acontecer, mas a forma como a gente lidar com esses princípios, com esses conflitos e a maneira como a gente constrói ou reconstrói aquilo que está sendo quebrado, né? Ou que está abalado, isso nos traz maturidade também. Sim. Então a gente pode entender que maturidade, diálogo, comunicação, eles permeiam todos os fundamentos da família. Eles são bases, né, ou são basilares ali para que esses fundamentos sejam construídos. É assim que vocês percebem também? Sim. E como é difícil, né, a gente pensar que a gente não consegue fazer nada, mas a gente consegue fazer. Eu costumo dizer que casar e ter filhos é uma forma muito, muito amorosa que Deus tem de tratar o nosso caráter e o nosso coração. Porque quem tem mais de um filho, como a gente, já sabe que eles não são iguais. E que eles pegam em pontos cruciais da nossa vida para nos deixar mais parecidos com Cristo. Então é um tal de põe o pé, tira um pouquinho, põe mais um pouco, tira um pouquinho. Arrisca aqui, opa, não deu. Arrisca lá, agora deu. Opa, parece que agora já não deu. E quando a gente aprende com o primeiro filho, pode jogar fora a fórmula, não se aplica ao segundo. Vai ser tudo diferente. E um bom casamento é um casamento que não está tudo maravilhoso já, que sempre tem que melhorar, sempre tem que melhorar. É muito bom, mas fica melhor, melhor. E tem desconforto? Tem que ter, porque se são duas pessoas vivas, tem que ter tensão. Para a gente ficar mais parecido com Cristo. Para a gente ser suporte para o outro ficar mais parecido com Cristo. Isso também vai trazendo crescimento. Então, uma família que vamos trazer aquele conceito de família perfeita. A gente sabe que não existe família perfeita, naquela de propaganda de margarina, né? Mas eu gosto sempre de pensar assim, existe família perfeita no sentido de que é uma família que aprende com os seus erros, não é uma família que nunca tem conflitos, mas que cresce, que aprende com os seus conflitos. E quando a gente traz a honra como um desses fundamentos e aprende a desenvolver honra, é uma família que caminha nessa construção, nessa evolução, nesse crescimento. E como você disse, a cada dia está mais parecida com Cristo. A cada dia está refletindo mais os princípios da palavra de Deus. A cada dia está aplicando mais os princípios da palavra de Deus. E quando um membro da família, o pai, a mãe, o filho, dá uma escorregada, esses princípios entram para ser de base e para trazê-lo de volta, né? Para resgatar esse membro da família de volta, seja o pai, seja a mãe, seja os filhos. Então, desenvolver essa percepção é muito importante. E aí, para a gente encerrar, que nosso tempo está acabando, eu queria que a gente fechasse dizendo o seguinte: a igreja, nós como igreja, temos um papel importante como suporte para as famílias. Né? Eu nunca gosto de dizer assim, às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu criei meus filhos na igreja e tal, né? Às vezes, por que eles cometeram esse erro, aquele deslize e tal? Eu gosto de pensar assim, tá errado, a gente não tem que criar os filhos na igreja, tem que criar os filhos em casa. Sim. A igreja
é para ser nosso suporte, né? É em casa que esses princípios vão ser consolidados no coração deles. Então, nós como igreja temos o papel de ser esse suporte, e esse momento que a gente está tendo aqui, essa série Fundamentos da Família, é um exemplo disso. Da nossa preocupação para que nossas famílias sejam famílias fortes, famílias saudáveis, famílias que não sejam perfeitas no sentido de nunca terem conflitos, mas que crescem, que aprendem e que a cada aprendizado estão mais parecidas com Cristo. A cada desafio, a cada conflito, os princípios da palavra de Deus vêm e nos ajudam a crescer, nos ajudam a amadurecer como família. E a honra é um desses princípios muito fundamentais. Com certeza. Eu quero agradecer aqui a presença do Jonatas e da Cláudia. Muito obrigado. Eu queria que vocês finalizassem com uma palavrinha rápida sua, assim, que dica que você quer deixar para quem está nos assistindo aí nesse tema da honra e nesse tema da família? Eu diria assim, olha, eu sei que a minha fala não foi assim de conforto, olha, se tem obediência, que bom, se tem respeito, que bom. Eu sei que é uma fala que provoca, mas a palavra que eu deixo é essa. Se sintam mesmo provocados, se sintam incomodados, queiram saber o que os filhos estão pensando, o que o cônjuge pensa, queiram ter esse incômodo, porque é isso que promove o crescimento, né? Que legal. Legal, Jonatas. Eu acho que o importante da honra é você olhar cada pessoa da tua família como uma pessoa individual. Né? Porque às vezes a honra para para o outro não impacta tanto e vice-versa. Então sempre olhe teu marido, tua esposa, teus filhos como uma pessoa individual, né, que é honrada de uma determinada forma. A gente tem que aprender a conhecer as pessoas que a gente vai convivendo para que a gente possa aprender a honrá-las e valorizá-las naquilo que é importante para elas. Legal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E vocês estão convidados aí, se você tem filho na idade de 15 anos, se inscreva no Barbaracá, procure aqui na igreja, no nosso site, aqui na Secretaria da Igreja, informações para que você não perca aí, não deixe de participar, que é um ano muito especial aí, uma classe especial demais, com os filhos de 15 anos e vocês como pais participando juntos, crescendo juntos e aprendendo juntos. E o Barbaracá realmente é muito especial. Então, eu quero finalizar agora com uma oração, para que a gente possa nos despedir desse tempo, né? Vamos lá? Deus, muito, muito obrigado por estarmos aqui nesse tempo juntos. Obrigado pela vida do Jonatas, da Cláudia. Obrigado porque eles têm dedicado a vida deles a servir ao Senhor, a servir a igreja do Senhor, a abençoar as famílias. Muito obrigado, porque com certeza isso honra sim ao Senhor e honra aquilo que o Senhor deu de talento, de habilidade para eles, dos dons que o Senhor deu a eles também. Muito obrigado por eles estarem aqui conosco. Mas nós clamamos também agora por cada um de nós, por todas as nossas famílias aqui da igreja, as que estarão assistindo conosco também, para que sejam famílias que busquem no Senhor os princípios, os fundamentos e o que precisa ser aprendido e desenvolvido em casa para que a honra aconteça, para que nós sejamos famílias de filhos que honrem aos pais, de pais que honrem aos filhos, de gerações que vão crescer e aprender desenvolvendo esse mandamento do Senhor de honrar pai e mãe, que como a tua palavra diz, trará um resultado de vida longa, vida próspera sobre a terra. Então, se conosco, nos abençoe e que esse possa ser um tempo ainda precioso na tua presença e que possamos ainda crescer e aprender muito mais com os temas que ainda vamos desenvolver daqui para frente. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe.